Sim, eu devia ter feito no vídeo anterior uma breve apresentação do meu posicionamento. Se vocês estão me acompanhando há algum tempo, vocês já sabem, mas eu preciso fazer para constar. E sim, a gente deveria fazer um vídeo sobre Petrobras, sobre o melhor cenário possível que teria acontecido se ela tivesse sido vendida bem e se o dinheiro tivesse sido bem aplicado. Tem uma série de coisas a se falar. Mas a gente vai falar do que está mais fresco aqui. Então hoje a Glisa Hoffmann postou esse negócio. Eu fiz uma reação com o fígado, depois eu fiz uma reação mais calma. Basicamente eu vou ler isso daqui, colocar uns comentários adicionais e depois a gente volta nos outros posts que eu andei fazendo e tenta compartilhar um pouco de informação. Vamos lá, ela colocou aí que a empresa vai pagar dividendo e que isso é um absurdo e que isso é uma sangria da empresa. Então PT e Gleisi Hoffmann querendo falar de sangria da Petrobras. Gente, não caia pro lado do Bolsonaro, não caia pro lado do Lula, ninguém está defendendo o partido, a gente está tentando lidar com a informação de forma objetiva. Então, quando eu atacar alguém, não fale assim, o cara é bolsonarista, portanto. Tente se atentar àquilo que eu estou falando. E primeiro eu respondi assim com bastante emoção, né? Falei, olha, nem voltou ao poder, já começou a falar merda. Não dá pra você bater o carro, vender o carro que você bateu barato e reclamar porque o novo dono consertou e tá andando de Uber. Não tem que reclamar do lucro que a empresa dá. É uma merda a gente pagar o preço pareado no mundo inteiro? Mas a gente conseguiria não fazer isso e não ser bombardeado pela democracia pelos Estados Unidos? Muito provavelmente não. Qual foi a maior cagada nossa? Foi ter feito isso cedo demais e ter usado mal o dinheiro que a gente podia ter usado para fazer nossa economia explodir. A gente podia ter aproveitado bons investimentos dos dividendos da Petrobras para fazer excelentes investimentos no nosso país e a gente podia ter se beneficiado de uma gasolina mais barata aqui no resto do mundo para correr atrás da nossa infraestrutura, pelo menos para a gente poder competir de igual para igual. Se o dinheiro da Petrobras, inicialmente, quando a gente pagava combustível mais barato, fosse feito para a gente trabalhar, gerar imposto, pegar esse dinheiro, investir em educação de base, investir em tecnologia, ciência, a gente podia hoje, em infraestrutura, a gente podia hoje estar competindo de igual para igual com o japonês, com o europeu, e tinha dinheiro para isso. Não foi usado. Adianta chorar pelo leite derramado? Não. O que a gente tem que fazer? Impedir que se derrame mais leite e impedir que mais coisa burra seja feita como foi feita lá atrás. Então, a Petrobras dar dinheiro hoje não é um problema. A gente pagar caro pelo combustível é um problema que a gente não teria como ter evitado com as circunstâncias que a gente tinha e com o OPEP poderosa do jeito que é. Não vou ficar defendendo esse ponto aqui, porque senão a gente vai entrar numa tese e não acaba nunca mais. O dia que eu for falar sobre isso, eu trago alguém que realmente entenda sobre o assunto e possa me validar e me corrigir. Agora, a empresa dar lucro hoje não é um problema. O problema é você cuidar mal de um carro que valia 100 mil, aí você arranca umas peças do carro que vale 100 mil, bate ele, e aí você vende por 20 uma carcaça que ainda valia 60. Você bateu o carro, boas peças, se um especialista avaliar esse carro de 100 mil por 60 mil porque ele está batido e com peça roubada, o que você faz? Se o especialista avaliou por 60, você vai tentar vender por 60. Se você não conseguir, você vende por 58, 57, 56. Mas se você vai vender um carro para pagar dívida, você tem que vender pelo maior preço que você puder. Você não faz assim com o seu? Todo mundo não faz isso com o próprio carro que tem? Pois é. Mas não, vendeu por 20. Vendeu por 20 por quê? Porque recebeu propina de quem pagou 20. Isso é errado. O errado não é você ter conseguido resgatar a Petrobras e hoje ela dá dinheiro. Foi uma merda ter desenvolvido a Petrobras para ela se preocupar mais com o lucro do que com o quanto ela poderia servir ao país, já que todo mundo é brasileiro e esse petróleo está em território brasileiro e ele poderia beneficiar a todos? Sim. Só que não é porque a gente quer também que os poderosos lá fora vão deixar. Uma coisa é a Suíça pequenininha, lá vender todo o petróleo dela até acabar. Outra coisa é o Brasil, exportador de commodity, de como é ainda roubar no petróleo e consumir mais barato que todo mundo. A gente sofreu muita pressão internacional e tem muita especulação a respeito disso. A gente teria inevitavelmente que cair nesse esquema que a gente caiu e caímos e perdemos a empresa muito barato para os acionistas.
já foi. Agora a gente tem que fazer com que essa empresa dê o máximo de lucro possível, com que ela tenha boa gestão, austeridade, responsabilidade e que ela pague dividendos. Muito bem. Bom, agora a gente tem uma chance de fazer isso finalmente dar certo. Ou seja, a gente não está completamente desesperançoso com o Brasil. Dá para ter um pingo de esperança ainda dá para ser um pouco utópico. Porque até ontem, falar mal do governo era ser comunista. Querer arrumar encrenca com os seguidores da seita bolsonarismo. Você não podia falar que o governo estava fazendo alguma coisa errada. Agora, hoje, quando você aponta as falhas do governo, você finalmente tem condições de unir o país com responsabilidade de vigiar o que o governo está fazendo. Por quê? Porque nem o petista é fanático mais. Tem os comprados, tem os influenciados por celebridades compradas? Tem e sempre vai ter. Vai ter Jovem Pan lulando agora e usando desinformação para iludir, formar um monte de gado lulista? Vai. Só que o cidadão médio que votou no PT para tirar o Bolsonaro, ele não confia no PT e ele vai auditar. E agora, quando você apontar um problema e quiser auditar alguma coisa que o PT esteja fazendo, você finalmente vai conseguir unir as pessoas e talvez você gere engajamento, ou seja, talvez dê lucro auditar cada passo que o PT dá daqui para frente. Isso é uma coisa muito importante. Então, hoje, apontar falhas do novo governo é algo que pode finalmente unir o país e impedir os excessos. E isso é uma coisa excelente. E daqui a pouco eu venho com outro vídeo do outro post. Por hora é isso. Grande abraço.